Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paz, Senhor. É o pastor Wesley. Mas está baixo mesmo. Eu não. A paz do Senhor. Eu não sei, parece que o som aqui na frente não tem nada. Não estou ouvindo nada aqui. Eles entupiram de alimento ali também a caixa. Glória a Deus. Começou a chegar aqui, mas ainda está longe, tá? Sei lá, parece que o microfone. Amém. A paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 5. Agora chegou. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 9, a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Pedimos ao Senhor que fale conosco, transmita aos nossos corações a mensagem que nesse texto está contida. Deus, que o Senhor possa trazer a revelação em cada mente, em cada coração, segundo a tua vontade. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado através da tua palavra. Nós oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ministrando aqui há algum tempo sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, do versículo 3 em diante. Todos os domingos estamos aqui falando sobre as bem-aventuranças. Eu tenho por mim e no meu coração, isso tem sido muito especial. Deus tem falado muito, muito comigo. Eu, particularmente, tenho sido muito edificado com o ensino que há dentro desse texto. E hoje, nós vamos estudar mais uma bem-aventurança. Os pacificadores. Em outras traduções, aqueles que promovem a paz. Vale a pena aqui ressaltar que essa bem-aventurança citada, lida, é mais uma bem-aventurança que se encaixa no padrão da qual nós, como estudamos na semana passada, na descida da montanha, na qual essa bem-aventurança ela se encaixa. Lembra que nós ensinamos, explicamos? É como se fosse uma montanha que você sobe, vai no cume do monte e depois desce. A subida é a disposição do nosso coração. O cume do monte é onde nós temos fome e sede de justiça, de viver aquilo que nós estamos subindo para viver diante de Deus. E a descida do monte é aquilo que nós manifestamos ao coração dos homens. Só para dar uma refrescada na memória. Subindo, nós somos pobres de espírito. Subindo, nós choramos. E subindo, nós somos mansos. Quando nós chegamos no cume da montanha, nós temos fome e sede de chorar, de ser justificados, de assumir diante de Deus e diante dos homens as nossas misérias e os nossos pecados. E aí a gente vai descer o monte. Quando a gente desce o monte, a gente é misericordioso, a gente é limpo de coração e a gente é um pacificador. E esse versículo também é um par
daqueles versículos nos quais nós ministramos aqui. O versículo 9, ele faz junção ao versículo de número 5, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só consegue ser pacificador, só consegue manifestar a paz, só consegue liberar a paz aquele que um dia não está preocupado com a sua reputação, ou aquele que um dia assumiu diante de Deus e diante dos homens que ele é de fato sim um pecador. A gente só consegue transmitir quando nós assumimos. Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Nós só conseguimos manifestar aquilo que foi produzido dentro de nós. E esse versículo 9, ele faz um par com o versículo 5. Bem-aventurados mansos. É quando nós assumimos a nossa culpa, a nossa falha diante dos homens. E bem-aventurados pacificadores. É aqueles que promovem a paz. E eu tenho que também falar sobre esses versículos que nós estamos ministrando, que eles não são de maneira nenhuma uma disposição natural que o homem carrega. Amém? Irmãos, esses versículos da bem-aventurança, eles não são disposições naturais que o homem carrega dentro de si. Por exemplo, o ser manso não tem a ver com mansidão. O ser pobre de espírito não tem a ver com pobreza de dinheiro. Ou aquele que está chorando não tem nada a ver com aquele que chora por alguma coisa banal. Isso nós ensinamos aqui. Então, quem manifesta, quem vive as bem-aventuranças, ele está podendo viver algo que o próprio Deus gerou dentro do seu coração. Não é uma disposição que alguém carrega dentro de si, não é uma sabedoria que o homem carrega dentro de si, mas é algo que é produzido, liberado, colocado dentro do coração do homem pelo próprio Deus. É aquele que nasceu de novo. Só consegue viver as bem-aventuranças aquele que foi regenerado. Só consegue viver as bem-aventuranças aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Só consegue viver as bem-aventuranças aqueles que um dia tiveram um encontro real com Jesus Cristo. E a partir daquele momento, a vida dessa pessoa nunca mais foi a mesma. Não tem como você estudar as bem-aventuranças como algo natural, como regras do cristianismo, como você trazer no quadro e colocar metas para se cumprir. Não, eu preciso ser manso. Não, eu preciso quebrantar. Eu preciso ser misericordioso. Claro que muitos desses exercícios, eles são diários na nossa vida. Nós temos que exercitar. E por isso, todos os dias, nós devemos manifestar isso. Então, irmãos, é importante nós, como igreja do Senhor, entendermos esse princípio. Olha o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é isso, pastor? Tem muita gente que pensa que ser pacificador é ser aquela pessoa que pacifica. Se você, na verdade, pegar o sentido da palavra no dicionário, o que significa pacificador, você vai aprender lá que é aquele que manifesta a paz, aquele que promove a paz, aquele que libera a paz. Mas como nós não estamos falando de disposição natural, mas algo gerado do próprio Deus no coração do homem, ser pacificador não é somente aquele que carrega a paz ou manifesta a paz. O que é isso então? Primeiro nós vamos falar sobre ideias errôneas do que é ser um pacificador. Ser um pacificador não é ser um apaziguador. Já viu aquela pessoa que não quer briga, não quer discussão, ele vê um tumulto, ele vai lá e tenta ajeitar as pessoas? É aquela pessoa que vê uma discórdia, vê uma contenda, vê uma briga, ela vai lá e chega perto, não, calma, deixa isso para lá. Esse é o apaziguador. Ele joga água no fogo, ao contrário de muitos irmãos que colocam lenha.
Ele chega, ele traz paz naquela guerra, naquela situação que a pessoa ali está enfrentando. Mas ser um pacificador à luz da palavra de Deus não é ser um apaziguador. Aquela pessoa que vive e não quer guerra, não quer briga, está debaixo daquela paz tranquila. Talvez a gente olhe para aquelas pessoas que vivem numa paz e fala assim, fulano é calmo, né? Como a gente falou da disposição aqui natural do manso, a mansidão. Aí a gente olha para as pessoas e fala assim, mas fulano de tal tem uma paz danada, né? Ser um pacificador não é aquele que transmite paz. Ser um pacificador não é aquele que deseja a paz a qualquer custo, ou que nunca se envolveu em alguma briga. Talvez aqui eu poderia perguntar, quem nunca aqui brigou? Eu acho que todos nós, na adolescência ou depois de velho mesmo, já brigamos, né? Seja numa discussão, seja no futebol, seja discutindo por política, seja alguma situação nas nossas vidas que não concordamos, entre marido e mulher mesmo, discutimos, brigamos, isso faz parte do dia a dia. E tem pessoas que pensam assim, não, o fulano é pacificador, o ciclano é pacificador, porque ele nunca brigou, ele nunca envolveu com nada de briga, ele nunca envolveu com nada de errado. Então ele está lá, ele vive a paz, ele não incomoda ninguém. Mas ser pacificador não é isso. Também não é ser aquela pessoa que deseja estar bem com tudo e com todos. Tem pessoas que desejam a todo custo viver na paz danada, né? Quero viver em paz. O resto, a gente corre atrás. O resto a gente vai correndo todos os dias. Mas ser um pacificador à luz da palavra de Deus, não é isso. Ser um pacificador à luz da palavra de Deus é outra coisa totalmente diferente do que é visto e analisado pelas pessoas. Então, pastor, o que é ser um pacificador à luz da palavra do Senhor? Número 1, irmãos, vai machucar alguém, vai ferir alguém, mas no final vem a cura. Amém? O que é ser um pacificador à luz da palavra de Deus? Primeiro ponto, é quando a pessoa não abre a boca indevidamente. Primeira característica de um pacificador é aquele que não abre a boca para jogar a conversa fora. Ou aquele que a conversa chegou nele e parou nele. Ou aquele que não dá sequência em comentários malignos. Ser pacificador é aquele que não abre a sua boca indevidamente para ferir, para machucar, para liberar uma palavra contra ou alguém, seja em qualquer situação da vida. E quando eu estudei isso aqui, irmãos, eu falei isso hoje pela manhã, que isso me ofendeu demais. Na verdade, toda hora o alarme bate depois que você aprende, né? Depois que a gente aprende a palavra, toda hora o Espírito Santo toca o alarme. E às vezes a gente joga a conversa fora, sem necessidade. Às vezes a gente fala coisas para ofender pessoas que não têm necessidade. Às vezes a gente fala coisas para ferir pessoas, para denegrir a imagem de pessoas que não têm necessidade. Se você quer ser um pacificador, você precisa aprender a abrir a boca na hora certa. Se você quer ter essa característica na sua vida e no seu coração, você não poderá abrir a boca para ofender alguém. E quantas pessoas estão feridas por causa das palavras? Quem sabe no seu relacionamento, alguém está ferido por causa das suas palavras. Quem sabe no ciclo de amizade, as pessoas estão feridas por causa da sua palavra.
não estão medindo a palavra, as consequências da palavra. E uma vez a palavra lançada, ela não tem como voltar atrás. E a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, irmãos, que a língua é como um chicote. Ela fere, ela põe fogo numa floresta, ela ofende, ela machuca. Da mesma boca não pode sair bênção nem maldição. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós falamos aquele famoso comentário assim, vou comentar com você, mas não é para comentar com ninguém não, tá? Meu pai estava contando esses dias uma história. Meu pai gosta de caso, né? E ele falou que isso é verdade, que o cara chegou perto do outro e falou assim, vou te contar um negócio. Ele, não conta não, que eu tenho vontade de contar para os outros. Rapaz, se você me contar aqui, você pode ter certeza que eu não vou calar a boca não. Eu vou falar para todo mundo. Mas aí eu fiquei pensando, será que se todo mundo fosse assim, o negócio ia ficar bom? Se você não consegue segurar a sua língua abençoada, pede para os outros não te falar nada não, porque pelo menos você não ofende as pessoas. Aí o cara falou assim, não me fala não, porque se você me contar eu vou falar, porque eu tenho uma vontade de falar as coisas. Só que, irmãos, se você quer ser um pacificador, a conversa precisa chegar em você e ela precisa terminar em você. Se você quer exercer pacificação na vida das pessoas, não é somente no quesito paz, manifestar paz, mas sim quando chega e você sabe a hora de abrir a boca e sabe também a hora de fechar a boca. Fazer um exercício com vocês. Estala o dedo. Aí eu vou cantar. Meu dedinho eu vou estalar, minha boquinha eu vou fechar. Irmãos, tem crente que você tem que voltar com ele lá no início e ensinar ele a estalar dedinho e fechar a boquinha. Está falando demais, fala de todo mundo. E essa pessoa não manifesta isso que nós estamos estudando. Primeiro sinal de um pacificador é aquele que sabe a hora de ficar quieto. Fica quietinho, é melhor. Segundo ponto, Romanos capítulo 12, versículo 20, não precisa abrir a palavra de Deus. Quando o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Quando o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Segundo ponto, se você quer manifestar, ser um pacificador, é necessário se apresentar nesses momentos, na vida de quem te ofendeu. Se você quer ser um pacificador, você precisa dar de comer ao seu inimigo, dar de beber ao seu inimigo. É engraçado que as pessoas dizem assim, mas crente não pode ter inimigo. Irmãos, quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Paulo. Que crente tem inimigo sim, às vezes os inimigos dele estão dentro da sua própria casa. Tem inimigo sim, não tem esse negócio, não, que é crente tem que, não tem não, você vai viver guerra, você vai viver tribulação, você vai viver tempo difícil. O que é ser pacificador à luz de Romanos 12, versículo 20? É se apresentar como uma solução na hora que o inimigo estiver precisando. Será que nós como cristãos estamos preparados com isso? Estamos preparados para isso? Se apresentar para a solução daquele problema. Lembra daquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que feriu você, aquela pessoa que maltratou você, aquela pessoa que te fez algum mal. Você pega seu carro e está indo para Cataguases, e na beira do caminho ela está parada com o pneu murcho, pneu furado. O pacificador vai parar ou vai embora? O pacificador para e oferece ajuda. É quando nós nos apresentamos àquelas pessoas que nos ofenderam, que nos maltrataram, que nos machucaram, e somos parte do seu solução para o seu problema. Isso é ser um pacificador. Você traz paz,
ao coração de alguém. Você libera a paz de Deus no coração de alguém. Ser um pacificador, irmãos, é quando eu e você estamos prontos para atender aquele que nos ofendeu. Você está preparado para isso? Se tomar um tapa na cara e oferecer o outro lado, você está preparado para que alguém te force a caminhar 1 milha, você caminhar 2? Você está preparado para ser uma solução para o problema da pessoa que te ofendeu e te feriu? Nós, como igreja do Senhor, se quisermos exercer esse coração de um pacificador, nós precisamos ser parte da solução do problema daquele que nos ofenderam. Terceiro ponto. Promovemos a paz quando somos pessoas acessíveis, amigáveis e nunca egoístas, defendendo a nossa dignidade. Como eu disse que o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, e o verso 5, os mansos, eles têm uma ligação que é um par, porque os mansos são aqueles que assumiram diante de Deus e diante dos homens os seus pecados. E os pacificadores são aqueles que nunca estão preocupados com a sua reputação. Eles estão sempre acessíveis. Eles estão sempre prontos. Eles estão sempre lá naquele momento que as pessoas estão precisando. Você tem se tornado uma pessoa acessível? Você tem se tornado uma pessoa amigável? Irmãos, hoje eu falei isso pela manhã, eu torno a falar. O que é o humilhar? Humilde. Sabe o que Jesus está trazendo um ensinamento para nós sobre humilde? Quando você vai pedir perdão a alguém, não se preocupe com a sua reputação. Uma coisa que você não pode preocupar quando você vai pedir perdão a alguém ou acertar a conta com alguém é não preocupar com a sua reputação. Sabe por quê, irmãos? Porque o humilde, o humilhado já está no chão. Não tem como derrubar quem está no chão. Não tem como derrubar quem está no chão. Ou quem está caído, né? No caído, no simbólico, não é de cair, mas de estar no chão. Nós aprendemos diante da palavra do Senhor que quando a gente se humilha, Deus exalta. Quando você é humilde, Deus exalta. Por quê que Deus exalta? Deus exalta porque não tem como derrubar você, você permanece no chão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Está entendendo o propósito de Deus aqui nessa noite? Nós somos pacificadores quando nós não estamos preocupados com a nossa dignidade. Nós não estamos preocupados com a nossa reputação. Um exemplo é de Cristo. Quando Cristo veio à cruz morrer por mim, por você, Ele não se preocupou com a sua dignidade, mas Ele olhou para a cruz e olhou por mim, por você. Porque Cristo, em momento nenhum, quis provar que Ele era Deus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele não provou nada. Se você é filho de Deus, desce da cruz. Ele não quis provar nada. Depois que ele morreu, as pessoas ao pé da cruz disseram: verdadeiramente ele era o filho de Deus. Quem sabe, meu irmão, você está preocupado demais com a sua reputação, com o seu eu, com a sua vontade, esquecendo que Deus é na sua vida, esquecendo que é Deus que te justifica, esquecendo que é Deus que te consola, esquecendo que é Deus que te fortalece. Os pacificadores, irmãos, eles são pessoas que estão prontos, são acessíveis e não estão preocupados com a sua dignidade. E o outro ponto sobre ser um pacificador, isso aqui é muito forte. Ser um pacificador é aquele que deseja que todos os homens estejam em paz com Deus assim como Ele está. Você tem desejo que as pessoas recebam a paz que você tem? Se você é um pacificador, você tem desejo que todos os homens recebam a paz que Deus te deu.
E eu te pergunto, você tem vivido essa paz? Você tem transmitido aos homens essa paz? Você tem desejado que todos os homens recebam essa paz? Porque eu só quero para as pessoas aquilo que eu tenho. E eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu só posso desejar para a igreja aquilo que eu tenho. Eu só posso querer para o meu próximo aquilo que eu tenho. E trazendo esse ensinamento para nós, eu só posso desejar a paz se eu tenho a paz. Como é que você vai oferecer algo que você nunca provou? Como é que você vai oferecer algo que você não tem? Os pacificadores, eles primeiro receberam de Deus, e assim eles manifestam aos homens. Eles desejam que os homens, assim como ele tem essa paz, os homens possam receber essa paz. Como é que está o seu evangelismo dia a dia? Você tem falado da paz de Deus do seu coração para as pessoas? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Você tem ministrado a paz que excede todo entendimento ao coração das pessoas? Você tem oferecido Jesus às pessoas? Irmãos, estamos fracos no desejo que as pessoas recebam, porque nós estamos fracos naquilo que nós precisamos desejar. O pacificador deseja que, assim como Deus ministrou a paz no seu coração, todos os homens recebam essa paz. Eu quero para você o que Deus me deu. Por que nós pregamos? Porque nós queremos para as pessoas aquilo que Deus realizou dentro de nós. Por que nós anunciamos Cristo? Porque nós queremos para as pessoas aquilo que Cristo fez em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós somos pacificadores quando nós desejamos que todos os homens recebam a paz que Deus gerou dentro de nós. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem essa paz? E agora, as promessas, as bênçãos, para quem são da paz, para quem são os pacificadores. Quais as bênçãos? O próprio texto já diz: bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é feliz porque você é um pacificador e porque você é chamado filho de Deus. Primeira bênção para quem é um pacificador: ele é chamado filho de Deus. Você já foi chamado filho de Deus? Não é que você diz assim, eu sou crente. Não é que você assume diante das pessoas o seu rótulo, ou a placa da igreja que você carrega. O pacificador, ele é chamado filho de Deus. O pacificador, ele não destaca somente pela paz que ele promove, somente pela paz que ele carrega, somente pela paz que ele produz, mas porque ele carrega um título. E qual o título? Filho de Deus. Eu te pergunto, você é filho de Deus? Hoje mesmo à tarde, eu conversando com uma pessoa, eu disse sobre isso. Às vezes a gente tem aquele rótulo assim: se você vier à frente e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ali os seus pecados estão perdoados, Deus fez de você um filho. Isso é diante dos homens. Mas não quer dizer que a pessoa se tornou ali um filho de Deus. Porque o se tornar filho de Deus é arrependimento. Aí a gente fala, né, irmãos, me desculpe essa doutrina aqui, talvez você não está acostumado. No leito de morte a pessoa vai lá: você quer Jesus? Quem não quer no leito de morte? Não ofende, não fica ofendido comigo, mas eu preciso falar para vocês que é arrependimento a doutrina que vai levar para o céu. E não só liberar uma oração repetida.
Talvez a pessoa chegou aqui nessa noite, está endividada, recebeu uma notícia ruim, situação está adversa, contrária. Aí a gente vai falar assim, quem quer Jesus? Essa pessoa é a primeira a receber, sim ou não? Gente, vocês estão aí? Vocês não estão concordando com o pastor? Eu te pergunto, o ladrão da cruz fez oração? O ladrão da cruz falou assim, repete comigo. O ladrão da cruz falou assim, eu aceito Jesus, mas arrependeu. Isso é muito importante para o nosso evangelho, porque não é que você vai passar nas águas do batismo e vai sair, se você não arrependeu, você só molhou, tomou um banho. E você se torna filho de Deus, quando o seu nome é escrito no livro da vida. Aleluia! E a minha pergunta é, você tem seu nome lá? Você tem o seu nome no livro da vida, aleluia! Nós precisamos entender, irmãos, que os filhos de Deus, eles se destacam, não é porque eles estão manifestando algo, somente a paz, não, é porque eles serão reconhecidos que são filhos. Você já viu aquela pessoa que chega perto da gente e fala assim, mas você carrega uma paz, você tem uma paz, uma presença de paz? E as pessoas notam que nós carregamos algo bom. Mas quando nós somos os pacificadores, nós não só estamos manifestando a paz, mas pessoas estão reconhecendo que nós temos paz. Ei, nós precisamos entender isso no nosso coração, irmãos. Que os filhos de Deus, eles carregam a paz, eles promovem a paz. Os pacificadores, eles manifestam aquilo que o Pai conquistou para eles. Olha o que diz Colossenses 1:20, não precisa abrir, diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Sabe por que nós somos pacificadores? Porque nós somos reconciliados com Deus. E a minha pergunta é, você é reconciliado? O que é isso, pastor? Você foi aceito por Deus pelo sangue de Cristo na cruz? Você tem paz com Deus no seu relacionamento para com Ele, sabedor que Deus te perdoou e purificou por meio do seu sangue? Só tem paz aquele que recebeu paz, só manifesta paz aquele que recebeu paz. Então, irmãos, nós somos pacificadores porque somos filhos de Deus, e não só porque somos filhos de Deus, mas porque fomos perdoados. Você nem está com cara de perdoado? Vê se esse irmão do seu lado está com cara de perdoado. Outro ponto, Efésios 2:14, porque Ele é a nossa paz, no qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Sabe por que você é um pacificador? Porque Cristo morreu, Ele é a sua paz. Ele é o príncipe da paz. Ele manifesta a paz. Lembra que os discípulos estavam trancados, ele se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Ele ministrando o Consolador aos discípulos, ele diz, paz seja convosco. Ele vai falar assim, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E ele vai liberando a paz. Irmãos, só é pacificador aquele que um dia recebeu de Deus paz em seu coração. Você pode ficar de pé no seu lugar?
A minha pergunta é: você é um pacificador? Ou melhor, você é um filho de Deus? Porque antes de querer manifestar a paz, seja filho. Se você é filho, a paz vai naturalmente. Porque você só manifesta aquilo que você recebeu. Deus, nos ajude, Senhor. Venha nos dar graça para que possamos manifestar ao coração dos homens a paz que eles necessitam. Um pacificador entende no seu coração, na sua vida, que a paz que o Senhor deu a ele, ela precisa ser compartilhada. Ela precisa ser manifesta. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar como igreja do Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, manifestar a paz do Senhor em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os diáconos, quero convidar os músicos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O texto da ceia diz assim: gostaria que ninguém andasse nesse momento, a não ser quem tem que andar, tá, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, olhando o texto da Santa Ceia, a Santa Ceia é um alimento espiritual. Tem muita gente que fica adiando o tomar da ceia, ou um posicionamento com Deus. Mas sabe o que a palavra do Senhor lá diz? Que aquele que come da carne e bebe do sangue de Jesus tem a vida eterna. Esse momento é um momento espiritual. Não é aquele pão que você vai na padaria e fala assim: me dá meia dúzia de bisnaga e eu vou em casa vou comer. Ou você pega aquele suco de uva Bela Icha e põe aquele copão gelado e toma. Ali você está alimentando a sua carne. Ali você está saciando a sua carne. Pastor, o que é a ceia? É quando eu me alimento de Cristo. A ceia é quando eu estou dizendo para Deus assim: eu tenho paz com Deus. Você não entendeu, eu vou falar de novo. É quando eu tomo a ceia para dizer assim: eu tenho paz com Deus. Sabe por que quem deixa de ceiar, ele está dizendo assim: eu e Deus não somos amigos. Eu e Deus tem algumas coisinhas para acertar ainda. E sabe como que a gente faz? Romanos 5:1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do seu sangue. Ei, irmão, só tem uma maneira de você ter paz: sendo perdoado, sendo justificado, sendo perdoado, sendo sarado. Você se tornar amigo íntimo de Deus, tendo paz com Deus. E a minha oração nessa noite é essa: que essa paz não seja somente palavras jogadas ao vento, mas que eu e você sejamos filhos e amigos de Deus. Nós vamos orar pelo suco de uva, em nome de Jesus, pelo pão
queremos pedir ao Senhor, quero pedir o diácono Hélio, diaconisa Mirna, que pegue cada uma bandeja, nós vamos servir, tá? Agora, de manhã eu fiz todo mundo vindo buscar na mesa, mas eu tô vendo que tá muito cheio, vai dar muito tumulto aqui. Amém? E a diaconisa Conceição vai estar orando, consagrando esse alimento ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e poderoso, nós queremos louvar, ó Deus, e agradecer o teu nome. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade, a qual o Senhor nos dá hoje, ó Pai, de estar aqui ceando com o Senhor. Nós consagramos, ó Pai querido, este pão que simboliza o seu corpo, também, Jesus, esse suco de uva, Pai, que simboliza o teu sangue, que ao participarmos, ó Deus querido, nós possamos ser renovados, ó Pai, possamos, Senhor Jesus, ser restaurados, Deus querido, e que através, ó Pai amado e santo, do teu corpo e do teu sangue, Senhor Jesus, o Senhor vem afirmar os nossos passos, meu Deus, na tua presença, e que nós não vemos, ó Deus, desistir, mas que nós possamos olhar para o Senhor, ó Deus, que era, ó Pai querido e santo, aleluia, a nossa força. Jesus querido, eu, Pai amado, abençoo, Pai querido e santo, o teu corpo, Pai amado, e o teu sangue, em nome de Jesus. Pode servir. Em nome de Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante ao Senhor. Pela cruz Se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte
Você pode agradecer porque você tem paz com Deus. Você pode agradecer pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Você pode levantar a sua voz em adoração ao Senhor nessa noite. Obrigado pelo teu corpo. Para nós é fácil, mas para Ele não foi. Oh, Ele derrubou a barreira que estava entre nós. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu precioso sangue. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Levante o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Aleluia, aleluia. A ceia renova, a ceia cura, a ceia transforma, aleluia. A ceia liberta. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Libere uma palavra de adoração a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Quando você toma a ceia, a paz de Deus vem. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Você pode cantar isso? Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Fale para o irmão que está do seu lado, 2 ou 3. Você tem paz porque Cristo é a sua paz. Qual que é o cumprimento do crente? A paz do Senhor. Não é porque a gente é melhor, porque a gente dá aquilo que a gente recebeu. A paz seja convosco. Ele é bacana, merece alai. Aleluia. Aleluia. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é a nossa paz.
grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, dizendo sempre: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus.